A casa era grande demais, e o silêncio parecia ainda maior quando ele não estava. Eu nunca pensei que o conforto pudesse soar tão vazio. Sempre imaginei que uma casa bonita, com janelas amplas, móveis bem escolhidos e um jardim cuidado, fosse sinônimo de felicidade. Era o tipo de vida que muita gente sonha, sabe? Aquela rotina tranquila, aparentemente perfeita, sem grandes problemas. Mas ninguém fala sobre o eco. O eco dos passos no corredor. O eco dos talheres no prato durante o jantar. O eco dos próprios pensamentos quando não há ninguém para dividir o que você sente. Meu marido viajava muito. Sempre viajou. No começo do casamento, eu até achava bonito o esforço dele, a dedicação ao trabalho, o jeito como ele dizia que fazia tudo aquilo por nós. E eu acreditava. De verdade. Acho que ainda quero acreditar. Mas, com o tempo, a ausência dele deixou de ser apenas física. Era como se, mesmo quando ele estava em casa, uma parte dele continuasse distante. Presa em outro lugar, em outra preocupação, em outra vida que não incluía totalmente a minha. E então, aos poucos, eu fui me acostumando. Me acostumei a dormir sozinha. A jantar sozinha. A assistir filmes sem comentar com ninguém sobre as cenas que me tocavam. Você já sentiu isso? Como se estivesse vivendo uma vida completa por fora. Mas por dentro, algo estivesse sempre faltando. Foi nesse espaço, nesse vazio silencioso, que ele apareceu como meu único ponto de constância. Max. Engraçado como um cachorro pode ocupar lugares que a gente nem sabia que existiam dentro da gente. Ele chegou ainda pequeno, desajeitado, cheio de energia, bagunçando a casa inteira como se não tivesse noção do tamanho dela. E talvez não tivesse mesmo. Mas, de alguma forma, ele trouxe vida para aqueles espaços que antes pareciam apenas bonitos. Com o passar dos anos, Max deixou de ser só um pet. Ele virou rotina. Presença. Companhia. Sempre ali. Quando eu acordava, ele já estava me esperando. Quando eu caminhava pela casa, ele me seguia em silêncio, como se quisesse garantir que eu não estivesse sozinha nem por um segundo. E à noite, principalmente à noite, ele parecia sentir quando o silêncio pesava mais. Eu me lembro de um dia específico, ou talvez nem tenha sido um dia diferente dos outros. Talvez tenha sido só o dia em que eu finalmente percebi. Eu estava sentada no sofá, com uma taça de vinho na mão, olhando para a televisão sem realmente prestar atenção. A luz da sala era baixa, o tipo de iluminação que deixa tudo mais introspectivo, mais lento. E ali estava ele, deitado perto dos meus pés. Quieto. Presente. Suficiente. Foi quando eu pensei, como pode alguém sentir tanta falta, mesmo não estando exatamente sozinho? Me inclinei um pouco e passei a mão no pelo dele. Macio, quente, real. Ele respondeu com um leve movimento de cauda, como se dissesse que estava ali, que sempre estaria. E talvez fosse isso que mais me tocava. A constância. Porque pessoas vão e voltam. Promessas mudam. Rotinas se quebram. Mas ele não. Ele não precisava de explicações. Não fazia perguntas. Não se afastava. Não parecia cansado de mim nos dias em que eu mesma não me suportava. E, naquela casa grande demais, silenciosa demais, ele era o único som que não me incomodava. O único que preenchia, mesmo que por instantes, aquilo que eu ainda não sabia nomear. Solidão? Carência? Ou só a vontade de ser vista de verdade? Eu ainda não tinha essa resposta. Mas, olhando para trás agora, talvez tenha sido ali que tudo começou. Ele não falava, mas de algum jeito, sempre parecia entender tudo. No começo, era só companhia. Aquela presença tranquila que tornava os dias menos longos, as noites menos silenciosas. Mas, com o tempo, algo mudou, ou talvez tenha se aprofundado de um jeito que eu não percebi imediatamente. Max começou a ocupar espaços que antes pertenciam a coisas simples, e depois, sem que eu notasse, passou a ocupar espaços que pertenciam a sentimentos. Eu já não ligava mais a televisão para fazer barulho. Eu já não deixava a música tocando só para preencher o vazio. Porque ele estava ali. E, de alguma forma, aquilo bastava. As manhãs começaram a ter um novo significado. Eu acordava e, antes mesmo de pensar no dia, sentia o peso leve dele se aproximando da cama, o som da cauda batendo suavemente contra o chão. Era quase como um ritual silencioso, uma forma dele me dizer que estava tudo bem começar mais um dia. E eu sorria.
mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo com aquela sensação persistente de que faltava alguma coisa na minha vida. Eu sorria. Porque alguém estava feliz por me ver. Pode parecer pouco, mas, quando foi a última vez que alguém demonstrou alegria só por você existir ali, naquele momento? Max fazia isso todos os dias. Sem falhar. Com o tempo, comecei a conversar com ele. Não de forma brincalhona, como as pessoas costumam fazer com animais, mas de verdade. Eu contava sobre o meu dia. Sobre o que eu sentia. Sobre coisas que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta para mais ninguém. E ele ficava ali. Sentado, deitado, às vezes com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse tentando entender cada palavra. Às vezes soltava um pequeno som, quase imperceptível, como se estivesse respondendo. E, por mais irracional que pareça, eu sentia que ele realmente estava ouvindo. Que ele realmente se importava. Houve uma noite em que isso ficou ainda mais claro para mim. Eu estava na cozinha, encostada na pia, olhando para a janela escura. Nem lembro exatamente o que tinha acontecido naquele dia, talvez nada demais. E talvez fosse esse o problema. Nada demais. A rotina, repetida tantas vezes, começa a pesar de um jeito estranho. Não é dor, não é tristeza intensa. É só uma sensação constante de estar vivendo no automático. E, naquele momento, eu me senti invisível. Foi quando eu disse, quase sem perceber, será que alguém realmente me vê? Minha voz saiu baixa, quase como um pensamento escapando. E, antes mesmo que o silêncio respondesse, senti algo encostar na minha perna. Era ele. Max se aproximou devagar, encostou o corpo em mim e ficou ali. Sem pressa. Sem movimento brusco. Só, presente. Desci a mão até a cabeça dele e comecei a fazer carinho, quase como um reflexo. Mas, naquele instante, não era só um gesto automático. Era necessidade. Era como se aquele toque fosse o único ponto de conexão real que eu tinha com alguma coisa, ou alguém. Você me vê, né? Eu murmurei, com um meio sorriso triste. Ele levantou o olhar. E eu juro, por um segundo, pareceu que havia algo ali. Não só instinto, não só reação, mas uma presença que ultrapassava o simples fato de ele ser um animal. Era cuidado. Era atenção. Era companhia de verdade. Depois disso, tudo ficou mais intenso, mesmo que nada tivesse mudado por fora. Eu comecei a esperar por aqueles momentos. A depender deles. Se o dia era difícil, eu pensava, quando eu chegar em casa, ele vai estar lá. Se a noite parecia longa demais, eu sabia, ele vai deitar perto de mim. E isso começou a se tornar essencial. Não era mais apenas sobre não estar sozinha fisicamente. Era sobre não se sentir sozinha. E Max preenchia esse espaço de uma forma que ninguém mais conseguia. Nem mesmo meu marido. E talvez esse tenha sido o detalhe mais perigoso de todos. Porque, quando alguém, ou algo, começa a suprir aquilo que falta dentro de você, a linha entre carinho e necessidade começa a desaparecer. E eu não percebi quando isso aconteceu. Só sei que, quando dei conta, ele já não era só parte da minha rotina. Ele era a melhor parte dela. A gente ainda se amava, ou só tinha se acostumado um com o outro? Essa pergunta começou a surgir de forma silenciosa, quase tímida, como um pensamento que você evita encarar de frente. No começo, eu ignorava. Dizia a mim mesma que era só uma fase, que todo casamento passa por momentos mais frios, mais distantes. Mas, e quando esse momento não passa? Ethan sempre foi um bom homem. Presente à sua maneira, responsável, alguém que nunca deixou faltar nada dentro de casa. Ele cumpria o papel dele, e talvez esse tenha sido exatamente o problema. Virou papel. Virou rotina. Virou algo automático. Lembro de quando nos conhecemos. Havia leveza. Conversas que duravam horas, risadas espontâneas, aquele tipo de conexão que faz o tempo passar sem você perceber. A gente se olhava e parecia suficiente. Parecia inteiro. Mas, com os anos, isso foi mudando. As conversas ficaram mais curtas. Os silêncios, mais frequentes. E os olhares, bem, eles quase deixaram de existir. No lugar deles, vieram perguntas práticas. Você pagou aquela conta? Que horas você sai amanhã? O que vamos jantar? E só. Nenhuma curiosidade real. Nenhum interesse profundo.
Nenhuma tentativa de entender o que estava acontecendo dentro de mim. E o pior de tudo, eu também parei de tentar. Porque chega um ponto em que você se cansa de falar sozinho dentro de um relacionamento. Você já sentiu isso? Como se estivesse dividindo a vida com alguém, mas não exatamente compartilhando ela. Era exatamente assim. Quando ele estava em casa, eu me sentia acompanhada, mas não conectada. E quando ele ia embora, como sempre fazia, a ausência não era apenas física. Era emocional. Era como se nada mudasse, de verdade. E isso começou a me assustar. Porque, no fundo, eu sabia que o problema não era a distância. Não era o trabalho dele. Não eram as viagens. Era o que tinha se perdido no caminho. Ou talvez, o que a gente deixou de cultivar. Houve uma noite que ficou marcada na minha memória. Ele tinha voltado de uma viagem longa, dessas que duram semanas. Eu me lembro de sentir um certo alívio quando ele entrou pela porta. Pensei, agora vai ser diferente. Agora vamos nos reconectar. Mas não foi. Jantamos juntos, em silêncio na maior parte do tempo. Ele parecia cansado, distraído. Eu tentei puxar assunto, falei sobre coisas simples, sobre meu dia, sobre pequenas coisas que tinham acontecido. Ele respondeu. Claro que respondeu. Mas não estava ali. Sabe quando alguém escuta, mas não ouve? Quando alguém responde, mas não se envolve? Era isso. Depois do jantar, ele pegou o celular. Disse que precisava resolver algumas coisas do trabalho. Eu assenti, como sempre fazia. Subi para o quarto sozinha. E foi naquele momento, sentada na beira da cama, olhando para o nada, que algo dentro de mim quebrou. Não foi um grande drama. Não teve lágrimas imediatas. Não teve grito, nem confronto. Foi só um silêncio diferente. Um silêncio que não vinha da casa. Vinha de dentro de mim. E, pela primeira vez, eu me perguntei com honestidade: é isso? É assim que vai ser daqui para frente? Dois adultos vivendo sob o mesmo teto, dividindo responsabilidades, cumprindo papéis. Mas sem aquela chama que um dia fez tudo começar? Desci as escadas algum tempo depois. A luz da sala ainda estava acesa. E lá estava ele, exatamente como eu tinha deixado, sentado, concentrado na tela, distante. Mas não foi para ele que eu olhei. Foi para o chão, ao lado do sofá. Max estava ali, deitado, mas com os olhos atentos. Assim que me viu, levantou a cabeça, como se já soubesse que eu precisava de algo, mesmo sem eu dizer uma única palavra. E naquele instante, algo ficou claro de uma forma que me assustou. A presença dele me acalmava mais do que a do meu próprio marido. Isso deveria ser só um detalhe. Mas não era. Era um sinal. Um daqueles sinais que a gente tenta ignorar, porque sabe que, se encarar de verdade, vai precisar tomar decisões difíceis. Me aproximei devagar, me sentei no sofá, e Max veio imediatamente para perto. Encostou a cabeça na minha perna, como sempre fazia. E eu deixei. Passei a mão no pelo dele, sentindo aquele conforto familiar, previsível, constante. Diferente de tudo o que eu estava vivendo no meu casamento. Quando foi que a gente se perdeu assim? Eu pensei, olhando para o nada. E talvez a resposta mais dolorosa tenha sido essa. A gente não se perdeu de uma vez. A gente foi se deixando, aos poucos. Entre compromissos, distrações, silêncios não resolvidos e sentimentos não ditos. E, quando eu percebi, já não havia mais um nós. Só dois caminhos paralelos. E, no meio deles, eu, tentando preencher um vazio que só crescia. Sem saber ainda até onde isso iria me levar. Você já sentiu falta de alguém que ainda faz parte da sua vida? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça naquela noite. A casa estava em silêncio, como sempre. Mas não era um silêncio qualquer. Era daqueles que parecem mais densos, mais presentes, quase como se ocupassem espaço físico. O tipo de silêncio que te obriga a escutar os próprios pensamentos, mesmo aqueles que você tenta evitar. Eu não consegui dormir. Virei de um lado para o outro na cama, senti o vazio ao meu lado como um lembrete constante de tudo o que faltava. Ethan estava em casa naquela noite, mas parecia tão distante quanto quando estava em outra cidade. Talvez até mais. Suspirei fundo, me levantei devagar e desci para a sala sem acender as luzes. A penumbra da madrugada tinha algo de confortável. Era como se, na escuridão,
eu pudesse ser mais honesta comigo mesma. Sentei no sofá, abracei as pernas, e por alguns minutos, só fiquei ali, tentando entender o que eu estava sentindo. Ou talvez tentando não entender. Foi quando ouvi os passos leves se aproximando. Max. Ele sempre sabia. Não importava a hora, não importava o silêncio, não importava o quanto eu tentasse esconder, ele sempre aparecia. Ele sempre aparecia. Parou na minha frente por um segundo, como se estivesse avaliando, e depois subiu no sofá com aquele cuidado de sempre. Se acomodou ao meu lado, encostando o corpo no meu, trazendo aquele calor que, de alguma forma, sempre me acalmava. Eu passei a mão no pelo dele quase automaticamente. Eu não tô bem hoje, eu sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Mas, ainda assim, continuei. Porque, naquele momento, ele era o único que realmente estava ali. Às vezes eu sinto como se estivesse desaparecendo. Aos poucos. Como se ninguém estivesse percebendo. Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Max não se mexeu. Só ficou ali. Presente. Constante. E isso me deu coragem. Você acha isso estranho? Eu perguntei, soltando um pequeno riso sem humor. Sentir falta de alguém que ainda está do seu lado. Desviei o olhar, encarando a escuridão da sala. Porque eu sinto. Eu sinto falta dele. Mesmo quando ele está aqui. As palavras começaram a sair com mais facilidade, como se estivessem presas há tempo demais. Eu sinto falta de quando ele me olhava de verdade, de quando parecia que eu importava mais do que qualquer reunião, qualquer viagem, qualquer coisa. Minha mão continuava se movendo no pelo de Max, num ritmo constante, quase terapêutico. E o pior é que eu nem sei quando isso mudou. Minha voz falhou por um instante. Ou se fui eu que mudei. O silêncio respondeu por alguns segundos. Mas, dessa vez, ele não era tão pesado. Porque eu não estava completamente sozinha nele. Max levantou levemente a cabeça e encostou o focinho na minha mão, como se pedisse para eu continuar. Como se dissesse, sem palavras, que eu podia falar, que estava tudo bem. Fechei os olhos por um momento. Tem dias que eu só queria me sentir escolhida. Sabe? Engoli seco, sentindo um aperto no peito. Não por obrigação. Não por costume. Mas porque alguém olha para mim e pensa, é com ela que eu quero estar. Uma lágrima escapou, silenciosa. Eu nem tentei impedir. Será que isso é pedir demais? Murmurei. Max se aproximou mais, encostando o corpo contra o meu. Aquele gesto simples, quase instintivo, mas que carregava mais presença do que qualquer palavra que eu vinha esperando há meses. E, pela primeira vez em muito tempo, eu falei tudo o que estava guardado. Sem filtro. Sem medo. Sem esperar resposta. Contei sobre o vazio, sobre a rotina, sobre o quanto eu me sentia esquecida dentro da minha própria vida. Sobre o medo de que aquilo nunca mudasse. E ele ficou ali. Sem interromper. Sem julgar. Sem ir embora. Só, ficando. E, naquela noite, no meio daquele silêncio que antes me sufocava, eu me senti ouvida. Mesmo sem uma única palavra sendo dita. E talvez tenha sido exatamente ali, naquela entrega silenciosa, naquela vulnerabilidade exposta, que algo dentro de mim começou a mudar. Algo sutil, mas irreversível. Naquela noite, algo dentro de mim mudou, e eu não soube explicar. Não foi imediato. Não foi claro. E, com certeza, não foi algo que eu quis reconhecer de primeira. Mas estava lá. Como uma sensação leve no início. Quase imperceptível. Como quando o ar muda antes de uma tempestade, mas o céu ainda parece calmo demais para levantar suspeitas. Nos dias que se seguiram, tudo continuou. Aparentemente igual. A casa continuava silenciosa. Ethan seguia na sua rotina, presente de corpo, ausente de tudo o resto. E Max, Max continuava ali. Sempre ali. Mas a forma como eu sentia aquela presença começou a mudar. Ou talvez, a forma como eu me permitia sentir. Eu comecei a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ele me seguia pela casa, como se cada passo meu fosse importante. A forma como ele se aproximava quando eu ficava em silêncio por tempo demais. Como ele parecia antecipar meus pensamentos antes mesmo que eu os colocasse em palavras. E isso me afetava mais do que deveria. Muito mais. Houve uma tarde em que isso ficou impossível de ignorar.
Eu estava sentada no chão da sala, organizando algumas coisas antigas, fotos, papéis, lembranças que eu nem sabia porque ainda guardava. Era aquele tipo de tarefa que a gente faz mais para ocupar a mente do que por necessidade real. Max estava deitado ao meu lado. Quieto, como sempre. Em um momento, peguei uma foto minha com Ethan, de anos atrás. Nós dois sorrindo, abraçados, com aquele brilho no olhar que parecia prometer um futuro inteiro juntos. Fiquei olhando para aquela imagem por mais tempo do que deveria. Quem eram essas pessoas? Pensei. Não parecia mais nós. Sem perceber, soltei um suspiro mais pesado. E, como se fosse um reflexo automático, Max se levantou e veio para mais perto. Encostou o corpo em mim, apoiou a cabeça na minha perna. Eu congelei por um segundo. Não pelo gesto, aquilo já era comum. Mas pelo que eu senti. Foi diferente. Mais intenso. Mais necessário. Minha mão desceu até o pelo dele, como sempre fazia. Mas dessa vez, não foi só um carinho distraído. Eu estava presente naquele toque. Sentindo cada detalhe, cada movimento, cada pequena resposta dele. E aquilo me trouxe uma calma imediata. Rápida demais. Forte demais. Isso não é normal, pensei, quase como um sussurro interno. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria parar. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal de alerta que eu ignorei. Nos dias seguintes, comecei a me pegar esperando por aqueles momentos. Procurando por eles, na verdade. Se eu sentia o peso do dia, eu ia até ele. Se o silêncio ficava alto demais, eu me aproximava. Se a sensação de vazio começava a crescer, eu sabia exatamente onde encontrar alívio. E isso começou a me incomodar. Porque não era mais só sobre companhia. Era sobre necessidade. Uma dependência silenciosa, que crescia sem pedir permissão. É só carência, eu tentei racionalizar. É só solidão acumulada. Qualquer pessoa no meu lugar se sentiria assim. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Havia algo diferente na forma como eu reagia à presença dele. Algo que ultrapassava o simples conforto. E o mais assustador, eu não queria entender completamente. Porque entender significaria encarar. E encarar significaria, talvez ter que me afastar. Houve outra noite, mais silenciosa que o normal, se é que isso era possível. Ethan tinha saído cedo no dia seguinte para outra viagem. Nem discutimos mais sobre isso. Já não fazia diferença. A despedida foi rápida, automática, quase como um hábito. Quando a porta se fechou, eu não senti exatamente tristeza. Senti vazio. Aquele vazio conhecido, previsível. Mas, dessa vez, ele não durou muito. Porque eu já sabia o que fazer. Sentei no sofá. A luz baixa, o mesmo cenário de sempre. E, como se fosse parte de um roteiro que eu já conhecia, Max se aproximou. Sem hesitar. Sem falhar. Subiu no sofá e se acomodou ao meu lado. Eu respirei fundo. E, por um momento, hesitei. Minha mão ficou suspensa no ar, a poucos centímetros dele. Como se algo dentro de mim estivesse perguntando: você tem certeza disso? Mas certeza de quê? Era só um gesto simples. Um carinho. Algo inocente. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Fechei os olhos por um segundo. E então, deixei minha mão tocar nele. O contato foi imediato. Familiar. E, ao mesmo tempo, carregado de algo que eu já não conseguia ignorar completamente. Meu coração acelerou, não de medo, mas de uma inquietação estranha. Como se eu estivesse atravessando uma linha invisível, mesmo sem saber exatamente onde ela começava. Isso não deveria parecer assim, pensei. Mas parecia. E quanto mais eu tentava racionalizar, mais confuso tudo ficava. Max se aproximou ainda mais, como sempre fazia. Encostou em mim, confortável, tranquilo, alheio a qualquer conflito que estava acontecendo dentro de mim. E talvez tenha sido isso que tornou tudo mais difícil. Porque, para ele, nada tinha mudado. Mas para mim, tudo estava começando a mudar. Eu encostei a cabeça no sofá, olhando para o teto, sentindo aquela mistura de conforto e inquietação se espalhando dentro de mim. Até onde isso vai? Pensei. E, pela primeira vez, eu não tive coragem de responder. Porque, no fundo, eu já sentia que estava me aproximando de um limite. Um limite que não era visível. Não era falado.
mas que, uma vez cruzado, não teria como voltar atrás. Não foi sobre desejo, foi sobre não querer me sentir sozinha nem por mais um segundo. Eu gostaria de dizer que houve um grande momento de decisão. Um instante claro em que eu parei, pensei, pesei as consequências, e escolhi. Mas não foi assim. Foi silencioso, confuso e, acima de tudo, emocional. Aquele tipo de momento em que você não está exatamente pensando, está apenas sentindo. E, quando percebe, já está envolvido demais para voltar atrás com a mesma facilidade. Era mais uma noite comum. Ou pelo menos, começou assim. A casa estava quieta, como sempre. O relógio parecia mais alto do que o normal, marcando cada segundo como um lembrete constante de que o tempo estava passando, e nada dentro de mim estava mudando. Ou talvez estivesse. E isso era ainda mais assustador. Eu sentei no sofá, tentando distrair a mente com qualquer coisa, o celular, a televisão, até mesmo o silêncio. Mas nada funcionava. Porque o que eu estava tentando evitar estava dentro de mim. Aquela sensação de vazio, de ausência, de não pertencimento. E, como já vinha acontecendo há dias, eu não precisei chamar. Max veio. Sempre vinha. Se aproximou devagar, como se respeitasse aquele espaço invisível que, no fundo, só existia dentro da minha cabeça. Subiu no sofá e se acomodou ao meu lado, encostando o corpo no meu com aquela familiaridade que já fazia parte da minha rotina. Eu respirei fundo. Fechei os olhos por um instante. E deixei. Minha mão encontrou o pelo dele quase automaticamente, como se aquele gesto já estivesse gravado em mim. Mas, dessa vez, não foi só um hábito. Foi um refúgio. E eu me agarrei a ele como alguém que está se afogando e encontra, de repente, algo sólido para segurar. Eu tô cansada, sussurrei, a voz falhando levemente. Não era cansaço físico. Era algo mais profundo. Cansada de sentir falta. Cansada de esperar. Cansada de fingir que estava tudo bem quando, na verdade, não estava. Max se aproximou mais. E eu não recuei. Pelo contrário. Inclinei o corpo, buscando aquele calor, aquela presença que, de alguma forma, sempre conseguia silenciar o barulho dentro de mim. Por alguns segundos, ou talvez minutos, eu simplesmente fiquei ali. Sentindo. Sem pensar. Sem analisar. Sem tentar colocar limites em algo que já tinha ultrapassado muitos deles, mesmo que só dentro de mim. Meu coração estava acelerado. Não por excitação, mas por conflito. Uma parte de mim sabia. Sabia que havia algo errado naquela entrega, naquela dependência, naquela forma de buscar em um lugar, aquilo que deveria existir em outro. Mas a outra parte só queria parar de doer. Só dessa vez, pensei. A frase surgiu quase como um impulso. Uma justificativa frágil, mas suficiente para aquele estado em que eu me encontrava. Só para não me sentir assim hoje. E foi aí que aconteceu. Não como um ato claro, definido, mas como uma queda. Uma rendição emocional. Um instante em que eu simplesmente parei de resistir ao que estava acontecendo dentro de mim. Fechei os olhos. E deixei o momento me envolver. Não havia lógica. Não havia explicação. Não havia certo ou errado sendo analisado. Só, sensação. Presença. E o alívio momentâneo de não estar sozinha. Mas, mesmo naquele instante, mesmo envolvida naquele silêncio que agora parecia diferente, algo dentro de mim ainda sussurrava. Baixo. Quase imperceptível. E depois? Essa pergunta não foi respondida. Porque, naquele momento de fraqueza, eu não estava pensando no depois. Eu só queria escapar do agora. E, por alguns instantes, eu consegui. Mas, no fundo, eu já sabia. Nada que começa como fuga termina em paz. Eu queria fingir que nada tinha acontecido, mas eu sabia que não era mais a mesma. A manhã chegou como sempre chega, silenciosa, inevitável, indiferente. A luz atravessava a janela do quarto com aquela suavidade quase cruel, como se o mundo lá fora continuasse perfeitamente normal, enquanto tudo dentro de mim parecia deslocado. Eu abri os olhos devagar. E, por alguns segundos, fiquei imóvel. Aquele pequeno intervalo entre acordar e lembrar. Mas a mente é rápida. Rápida demais. E quando a lembrança veio, veio inteira. Sem filtro. Sem distorção. Sem possibilidade de ser ignorada.
Virei o rosto para o lado, encarando o espaço vazio ao meu lado na cama. O mesmo espaço que, por tanto tempo, representou ausência. Agora parecia carregar outro tipo de peso. Um peso mais denso. Mais difícil de nomear. Engoli seco. Não foi real, pensei, quase como um reflexo. Foi só um momento. Mas até mesmo dentro da minha própria cabeça, aquilo soava frágil. Porque eu sabia. Sabia que não tinha sido apenas um momento qualquer. Tinha sido uma escolha. Mesmo que impulsiva. Mesmo que emocional. Mesmo que confusa. Eu levantei devagar, sentindo o corpo mais pesado do que o normal. Cada movimento parecia exigir mais esforço, como se algo dentro de mim estivesse resistindo ao simples ato de continuar o dia. Quando desci para a sala, ele estava lá. Max. Exatamente como em todas as outras manhãs. Sentado, esperando, a cauda se movendo lentamente ao me ver. Nada nele tinha mudado. E talvez fosse isso que mais me atingia. Porque, para ele, não havia conflito. Não havia culpa. Não havia passado. Só o presente. Só o agora. Bom dia, murmurei, a voz mais baixa do que o habitual. Ele se aproximou, como sempre fazia. Mas, dessa vez, eu hesitei. Foi um gesto pequeno. Quase imperceptível. Mas, para mim, significou tudo. Porque pela primeira vez, eu não sabia como agir. Estendi a mão lentamente, ainda sem ter certeza se queria manter aquela mesma proximidade. Ele encostou o focinho na minha mão, como sempre fazia, como se nada tivesse mudado. E, naquele instante, uma sensação estranha me atravessou. Uma mistura de conforto e desconforto, de familiaridade e distância. Eu não posso, pensei, recuando levemente a mão. Mas não terminei a frase. Porque eu mesma não sabia o que vinha depois. Não posso o quê? Sentir? Continuar? Ignorar? Eu fui até a cozinha, tentando me distrair com qualquer coisa. Preparei café, organizei a mesa, fiz movimentos automáticos que já faziam parte da minha rotina há anos. Mas minha mente não parava. Repetia. Questionava. Voltava. Por quê? Essa era a pergunta que mais ecoava. Por que eu deixei aquilo acontecer? Foi solidão? Foi carência? Foi fraqueza? Ou foi algo mais profundo? Algo que eu ainda não tinha coragem de encarar. Encostei as mãos na bancada e respirei fundo. Isso não sou eu, sussurrei. Mas, quem era eu agora? A versão de mim que ignorou tudo o que sentia por tanto tempo? Ou a versão que, por um instante, decidiu parar de ignorar, mesmo que da forma errada? Fechei os olhos com força. Porque a verdade é que nenhuma das respostas me confortava. Ouvi os passos leves atrás de mim. Max, novamente. Sempre ali. Sempre perto. Mas, dessa vez, a presença dele não trouxe o mesmo alívio imediato. Trouxe lembrança. Trouxe consciência. Trouxe conflito. Eu me virei devagar. Olhei para ele. E, pela primeira vez desde que ele entrou na minha vida, eu não soube exatamente o que ele representava. Companhia? Erro? Refúgio? Ou consequência? Isso não pode continuar, falei em voz baixa, mais para mim mesma do que para qualquer outra coisa. Mas, no fundo, eu não sabia se estava pronta para sustentar essa decisão. Porque, junto com a culpa, vinha algo ainda mais difícil de admitir. A necessidade. Aquela mesma necessidade que me levou até aquele ponto. Aquela sensação de não querer voltar para o vazio. Passei a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Foi só uma vez, repeti, como se isso tivesse algum poder de apagar o que eu estava sentindo. Só uma vez, mas algumas coisas, mesmo acontecendo uma única vez, mudam tudo. E eu sentia isso. Em cada pensamento. Em cada silêncio. Em cada olhar que eu evitava. O dia passou lento. Arrastado. Eu tentei me ocupar, tentei agir como se tudo estivesse normal, como se eu ainda fosse a mesma pessoa que tinha ido dormir na noite anterior. Mas não era. Algo tinha sido quebrado. Ou talvez, revelado. E, no meio daquele turbilhão de pensamentos, uma pergunta começou a surgir com mais força do que todas as outras. Isso diz mais sobre o que eu fiz, ou sobre o que estava faltando em mim? Eu não tinha resposta. Ainda não. Mas uma coisa era certa. O que aconteceu naquela noite não tinha ficado no passado.
Tinha vindo comigo. E agora? Eu teria que conviver com isso. Purpose, show consequências em de emocional fallout. Às vezes, a gente não trai por falta de amor, mas por falta de presença. Demorei para admitir isso para mim mesma. Durante muito tempo, a forma mais fácil de lidar com tudo aquilo era simplificar. Transformar o que aconteceu em um erro isolado, uma fraqueza momentânea, algo que não definia quem eu era. Mas, no fundo, eu sabia que não era tão simples assim. Porque o que me levou até aquele momento não nasceu naquela noite. Aquilo vinha de antes. Muito antes. Nas pequenas ausências. Nos silêncios não preenchidos. Nos sentimentos que eu fui engolindo, dia após dia, até não caberem mais dentro de mim. E então eu comecei a me perguntar: o que é, de verdade, estar em um relacionamento? É dividir a mesma casa? Cumprir responsabilidades juntos? Construir uma vida estável, segura, previsível? Ou é se sentir visto? Se sentir escolhido? Se sentir importante na vida de alguém, mesmo nos dias comuns, nos momentos simples, quando não há nada extraordinário acontecendo? Eu e Ethan tínhamos tudo, pelo menos no papel. Uma casa bonita. Uma rotina organizada. Uma história construída ao longo dos anos. Mas, olhando com mais honestidade, o que faltava não era pequeno. Faltava presença. E presença não é só estar fisicamente ali. É olhar e realmente enxergar. É ouvir e se importar. É perceber quando o outro está mudando, mesmo que ele não diga nada. E, em algum ponto do nosso relacionamento, isso se perdeu. Talvez aos poucos. Talvez sem intenção. Mas se perdeu. E eu, em vez de lutar por isso, de falar, de confrontar, de tentar reconstruir, eu me calei. Me acostumei. Aceitei um tipo de amor mais silencioso, mais distante, mais seguro, talvez. Mas também, mais vazio. E quando você se acostuma com o vazio, qualquer presença parece intensa demais. Max não trouxe algo novo para minha vida. Ele só ocupou um espaço que já estava vazio há muito tempo. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais difícil de encarar. Porque não foi sobre ele. Nunca foi. Foi sobre mim. Sobre o que eu sentia falta. Sobre o que eu deixei de exigir. Sobre o que eu aceitei por tempo demais, acreditando que era normal. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente ignora sinais claros, só para evitar conflitos maiores? Só para manter uma estabilidade que, no fundo, já não sustenta mais nada? Eu comecei a rever tudo. As conversas que nunca tivemos. Os momentos em que eu quis falar, e não falei. As vezes em que eu senti que estava me perdendo, mas continuei, mesmo assim. E então percebi algo que doeu mais do que qualquer culpa. Eu também me abandonei. Não foi só Ethan que se afastou. Eu permiti que isso acontecesse. Eu me adaptei ao silêncio. Me acomodei na ausência. E, quando finalmente senti algo intenso novamente, não soube lidar. Porque fazia tempo demais. Tempo demais sem sentir. Tempo demais sem ser tocada emocionalmente de verdade. E isso muda a gente. Será que ainda dá tempo de voltar? Pensei, em um daqueles momentos em que o silêncio parecia mais reflexivo do que pesado. Voltar não para o que era antes, porque aquilo já não existia mais. Mas voltar para mim. Para o que eu sinto. Para o que eu preciso. Para o que eu mereço, mesmo que seja difícil admitir. Olhei ao redor da casa naquele dia. Tudo continuava igual. Mas eu, não. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Porque, no fim, não foi apenas sobre um erro. Foi sobre um despertar. Doloroso. Confuso. Cheio de culpa. Mas, necessário. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu parei de fugir do que eu estava sentindo. E comecei, mesmo que devagar, a tentar entender. Nem sempre é sobre o que a gente faz, mas sobre o que a gente estava sentindo quando fez. Palavras fáceis de dizer, mas muito mais difíceis de viver. O que aconteceu naquela noite mudou algo dentro de mim. Não apenas o meu relacionamento, não apenas a forma como eu via Ethan, mas a maneira como eu passei a enxergar a mim mesma. Não vou mentir, senti vergonha. Senti culpa. Senti medo do julgamento alheio. Mas, mais do que isso, senti algo que há muito tempo eu não sentia. A necessidade de olhar para dentro e entender meus próprios vazios. Percebi que a infidelidade, real ou emocional,
não é sempre uma questão de desejo ou frieza. É muitas vezes um reflexo de ausência, de solidão, de necessidade de conexão quando ela não está sendo suprida onde deveria estar. E não estou dizendo isso para justificar o que fiz. Estou dizendo para explicar o que senti. Porque quando a gente ignora sentimentos profundos, quando a gente finge que o silêncio é suficiente, o vazio encontra uma forma de se manifestar. Max não apareceu para roubar algo que era meu. Ele apareceu como um espelho do que eu sentia falta. Atenção, carinho, presença. E eu precisei encarar isso. Precisei admitir que estava vulnerável, que precisava ser vista, que precisava de amor, mesmo que de forma imperfeita. O que ficou daquela experiência não foi apenas a lembrança de uma fraqueza. Foi um alerta. Um convite à honestidade emocional. Uma oportunidade de refletir sobre o que cada um de nós exige de um relacionamento, principalmente, de si mesmo. Às vezes, a gente pensa que a culpa é só do outro, que a responsabilidade é externa. Mas, quando a gente se permite olhar com coragem para dentro de si, percebe que há sempre algo para aprender, sobre limites, desejos, medos e escolhas. E a lição mais importante que levo comigo é simples, mas poderosa. O amor não é só um conjunto de ações ou promessas. O amor é presença, atenção e cuidado. Não é suficiente compartilhar o mesmo espaço ou dividir tarefas. É preciso enxergar, ouvir e sentir, de verdade. Sei que nem sempre conseguimos. Sei que nem sempre estamos prontos para isso. Mas reconhecer nossas falhas, nossos vazios e nossas necessidades é o primeiro passo para não repetir os mesmos erros. Hoje, quando olho para Ethan, vejo não apenas o homem com quem escolhi compartilhar a vida, mas também um reflexo de tudo que podemos melhorar juntos. E quando olho para mim, vejo alguém que aprendeu a não ignorar o que sente, a valorizar a própria vulnerabilidade e a buscar conexão sem medo de se expor. A vida nos ensina de formas difíceis, às vezes dolorosas, às vezes inesperadas. E cada erro, cada fraqueza, cada noite de solidão ou confusão carrega uma lição. A lição que ficou para mim é esta: sentir não é fraqueza. Reconhecer nossos sentimentos, mesmo os mais confusos, não é fraqueza. É coragem. É o primeiro passo para amar de verdade, a nós mesmos e aos outros. E talvez, se houver uma única coisa que quero que você leve desta história, seja isso: não ignore o que sente. Não minimize sua própria necessidade de conexão. Porque, no fim, a ausência de atenção e de cuidado é o que mais machuca. E só quando a gente enfrenta isso de frente é que consegue transformar dor em aprendizado e solidão em compreensão. Nem sempre é sobre o que a gente faz. Mas sempre é sobre o que a gente sente, e o que escolhe fazer com isso.